podcast do zero ao empreendedorismo. É o programa certo para você. É um programa feito, estudado, planejado, pensando em você, empreendedor. E nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela que vai trazer muito conteúdo para vocês. Bagagem, história, conhecimento e uma linda história de conquistas nessa terra. Então, nós estamos aqui hoje com a querida amiga Ana Cristina de Andrade Andrade. Ela que é formada em administração, administra juntamente com seus 3 irmãos a empresa que o próprio pai deixou para elas. Para eles, na verdade, são três filhos. Ela é comerciante, empresária, do segmento de autosserviço, uma empresa familiar. E ela também que empreende na família. Tem 2 lindos filhos. É uma mulher fantástica, com um sorrisão nos olhos. A mulher que ia encontrar no mercado. Só essa eu quero ser atendida. Eu estou aqui com nossa querida amiga Ana Cristina. Cristina, muito bom ter você aqui. Foi difícil agendar, Sim. porque eu sei que empreender não é fácil, horário, e foi uma tentativa de várias vezes eu agenda com ela, Sim. porque eu sei as dificuldades Aham. que é empreender, que é gerir uma família, que é gerir negócio, e eu já estou com a pessoa mais apropriada para vocês. Muito obrigada, e se apresente para quem não conhece, como é que você gosta de ser chamada, tratada, como é que você quer ser vista pelos empreendedores? Bem, boa noite, né? Me chamo Ana Cristina. Gosto de ser tratada como Cris ou como preferirem, né? Como o Nilma acabou de falar, sou empresária, né? Comerciante do ramo de autosserviço, né? Aqui na nossa cidade de Vitória da Conquista. É um segmento que a gente atua já há bastante tempo, que foi que meu pai iniciou no ano de 1956. Né? Ele veio de São Miguel das Matas, veio para aqui, para a cidade, né? A busca de crescer e desenvolver. Né? Tinha pouco tempo casado, e aí aqui que teve os filhos. Foram 5 filhos e eu, mais 3 irmãos, gere a empresa hoje. É uma empresa familiar, né? Então, portanto, é uma empresa que, quando se fala em empresa familiar, o que é que a gente pensa? Né? Realmente é ter muito respeito um pelo outro, né? A comunicação, reuniões, porque nada se faz dentro de uma empresa familiar um só pensando, né? Tem que ser algo democrático, que todos estão em comum acordo. E assim, estratégias, né? Várias estratégias, às vezes um define uma coisa, outro define outra, mas a gente sempre tem reunião para resolver o que for melhor para a empresa. Sabemos que vendemos, temos um comércio, e aí a gente tem que vender aquilo que o cliente quer, precisa e necessita, não o que eu quero. Então não pode ser algo isolado, que eu quero, que o meu irmão quer ou minha irmã quer, mas sim que ambos estão em comum. Então, quando se fala em empresa familiar, eu acho que é preponderante, né? O respeito, a comunicação. É porque, claro, tem as divergências, sim, tem. Somos seres humanos, cada um tem, né? Às vezes, sua preferência, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas quando se pensa em comércio, a gente tem que ser algo democrático, conversado e ajustado, né? E, como eu estava falando de meu pai, ele veio de São Miguel das Matas. Aqui é uma cidade que, assim, tem muitas pessoas que veio de lá, oriundo lá de São Miguel das Matas. São Miguel das Matas fica, né, próximo de Santo Antônio de Jesus, perto de Salvador. É uma cidade aqui do interior da Bahia, cidade muito pequena. Então, eles vendo que lá não tinha necessidade de crescer e desenvolver, vieram aqui para a cidade. Aí, um veio chamando outros. E a gente percebe aqui na cidade que tem vários segmentos, né, de construção civil, de comércio educacional, tudo são pessoas que veio de São Miguel das Matas. Né? Então, isso eu acho que é muito interessante, porque viu nessa cidade o crescimento e o desenvolvimento. Meu pai tem 5 anos que faleceu e ele amava essa cidade. Nossa, como ele amava.
Ele recebeu o título de cidadão conquistense. E assim, foi assim uma honra mesmo, sabe? Para ele ter recebido, que ele sempre falava que ele amava demais essa cidade. E ele passou o bastão para nós, e é isso que a gente sente também. A gente ama demais essa cidade, vimos o desenvolvimento, meu pai viu o desenvolvimento, nós acompanhamos o desenvolvimento da cidade e do comércio também, né? São muitos desafios que a gente sabe, né? Enfrentamos muitos desafios, mas a gente faz o que a gente ama. Quando a gente ama o que a gente faz, se torna prazeroso, né? Tudo se torna prazeroso, né? É aquele acordar e ter o brilho nos olhos e falar, não, eu vou conseguir, eu vou, vários desafios, como eu falei, né? Mas quando a gente ama realmente o que faz, eu acho que o desafio se torna mais assim, algo para se tornar um aprendizado maior, um conhecimento maior em busca daquilo que você almeja. Perfeito, perfeito. Queridos, eu quero compartilhar aqui o livro de hoje, A República dos Miguelenses. Foi feito por Durval Lemos Menezes e hoje eu recebi de presente aqui de Cristina. E quero mostrar para vocês a foto dos pais, né? Sim. José Pereira de Andrade e sua esposa Celuta. É sobre honrar. Bert Helling, na constelação familiar, ele fala que a gente honra. Sim. Sempre quem vem primeiro. Então é importante essa questão da honra. Então, todas as famílias que vieram para aqui e que contribuem com essa cidade precisam ser honradas. Assim a gente honra todos vocês, os miguelenses, que ajudaram a construir essa cidade. Sim. A vocês que estão Sim. aí desbravando. Uhum. Porque empreender é desbravar. Principalmente uma empresa familiar, não é, Cristina? Que são Sim. desafios. É liderar a família, sentimentos e emoções familiares, para liderar outras famílias. E aí, Cris, você trouxe uma coisa muito importante sobre ambiente familiar. E tem empreendedores que muitas vezes não conseguem crescer nos negócios por não ter um bom gerenciamento emocional. Sim. Primeira dificuldade, eles fecham. O que você diria para esse empreendedor que abriu, fechou, abriu o negócio, fechou, e que muitas vezes fica perdido? Eu digo o seguinte, primeiro, a pessoa que está aqui no coração, é amar o que faz, é querer. Quando você quer, eu acho que os obstáculos é apenas um degrau para você subir, sabe? E a questão de você abrir o negócio, ali você não sabe se vai dar certo ou se não vai. Os desafios são inúmeros, né? É como diz, sempre a grama do vizinho é melhor que a minha. Mas eu acredito que todos nós passamos pelos mesmos desafios, seja pequeno, seja grande, seja empresa familiar ou não. Então, quando você me pergunta, né, através desses desafios, o que faz, eu acho que é o amor pelo que faz. Quando você sente amor pelo que faz, quando você dedica, quando você vai em busca, sabe? Eu acho que você não pode ficar olhando, talvez, pelo que os outros dizem. Tem uma lenda que fala que teve uma corrida, e nessa corrida, algumas pessoas, tinha várias pessoas, e tinha uma pessoa que não era apto para aquela corrida, e todo mundo começou a falar, não vai vencer, não vai vencer. E ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele não deu ouvidos. Então, ele olhou para frente, é você ter foco, determinação, um objetivo. Isso é muito importante. Quando você tem objetivo, quando você dedica, e tudo se torna prazeroso, sabe? É o amar aquilo que faz. Então, não importa se meu concorrente está assim ou está assado, se o que está acontecendo. Eu tenho que olhar para dentro do meu comércio, do meu ambiente, como é que está o meu contexto. Então, eu acredito, sabe, Nil, que é por aí. Perfeito. Você sempre empreendeu nesse mercado ou teve outras experiências? Já tive outras experiências. Conta aí pra gente como foram essas experiências. Eu já tive uma loja de confecções, né, em um bairro bem popular. Sim. E aí eu me entreguei também, né? Eu costumo, tudo que eu faço, eu me entrego.
de corpo e alma. E aí eu me entreguei, era loja de confecções. E aí eu sempre viajava, eu tinha uma sócia também, né, que era minha cunhada. Viajava e tal. Mas não tinha, eu gostava de fazer o que fazer, mas uma coisa me puxava para o mercado, segmento que eu atuo até hoje, de autosserviço. Então sempre me puxava assim aquele brilho nos olhos, entende? Então assim, ficamos em torno de 5 anos, encerramos as atividades. Foi assim de grande aproveitamento, que eu acredito e vejo que tudo que nós fazemos, tudo a gente tira algo dali, sabe? Uma experiência, algo que não deu errado. É frustrante? Não é frustrante, não. Eu acho que o que deu errado, ali é um ensinamento para você, entende? E para você falar, pronto, não vou mais por esse caminho, vou por outro caminho, sabe? Então, eu voltei para o autosserviço, continuei minha jornada no autosserviço, né? Eu atuo até hoje nessa empresa, no supermercado São José, e, assim, é desafiante, porque é um segmento que a concorrência é grande e os desafios são grandes. Hoje, um dos maiores desafios nosso é pessoal. Como seria? Eu tenho uma equipe maravilhosa lá, tenho 30 funcionários efetivos, 2 jovens aprendizes e 5 estagiários. Eu tenho uma equipe desses efetivos, uma equipe bacana. Já tem uma quantidade, vamos supor, 80% pessoas que já trabalham com a gente há 10, 15, 20. Tem pessoas lá, funcionários de 30 anos. Então, isso é maravilhoso. Mas os outros que estão entrando agora, a rotatividade está sendo um pouco. A rotatividade está sendo grande, sabe? Sim. O turnover está sendo grande. O porquê isso está acontecendo, né? Às vezes a gente se pergunta, por que que isso está acontecendo? Comece depois, não é aquilo que a gente pensava, a gente faz uma seleção bacana, faz uma entrevista bacana, aplica às vezes questionário e tudo, mas quando a pessoa começa a trabalhar, de repente, a gente fala, não é por aí. E aí, então, é um dos maiores desafios, é a pessoa querer trabalhar, sabe? Hoje, tá faltando mais vontade daquela força do pessoal querer trabalhar, mesmo com vontade. Não, aí chegam, talvez Sim. não se sentem assim prontos para estar no mercado de trabalho. Então, infelizmente, o turnover está sendo grande nessa faixa etária, talvez, de pessoas de 18 a 25 anos de idade. Eu acho que muitos ainda estão, não sabem talvez o que querem, aí quando vai para o mercado de trabalho, infelizmente, não está com garra, com vontade. Eu acho um desafio muito grande. Porém, nós temos estagiários lá também. Alguns se saem bem. Os que saem bem, acaba efetivando. Depois de 2 anos, a gente efetiva na empresa. E o Jovem Aprendiz, que eu acho um programa assim, fantástico do governo, né? O governo federal tem esse programa de Jovem Aprendiz. Eu acho maravilhoso. A gente incentiva, né? Mas não depende só da gente. Quando começam a trabalhar, muitos às vezes têm um vício, assim, a tela, ficar muito no celular, ou então não querem. Talvez isso venha da base familiar, que não tem uma base que incentiva, estimula a trabalhar. Então, é um programa muito interessante, porém, precisam ser mais capacitados. Perfeito, perfeito. Então, empreender também é desafio. Muitos. E tem empreendedores, Cristina, que eu mais recebo que só tem 1 ou 2 empreendedores, 2 colaboradores. Hoje a São José tem quantos colaboradores? Tem 30 efetivos, 5 estagiários e 2 jovens aprendizes. Então, quase 40. Quase 40. Com nós, gestores, Sim. 40 empreendedores, 40 para gerir uma empresa. Acaba sendo empreendedores, né? Porque eu penso que quem trabalha com a gente na empresa tem essa visão de empreendedor. Sim. Não visão de empregado, visão de empreendedor. Que está ali também responsável pelo resultado. E a gente, Nil, nós fazemos 1 vez por mês reunião com todos os colaboradores. Primeiro,
final do mês. Quando dá início de mês, tem que examinar a DFC, ver como é que foi, como é que tá. E a gente, por atuar nesse segmento, autosserviço é várias lojas dentro de uma. Sim. Eu tenho ali dentro padaria, açougue, frios, hortifruti. Então, é como se fosse várias lojas dentro de uma só. Então, nós temos que fazer mensalmente, e às vezes até quinzenalmente, reuniões para saber como é que está aquele setor. O que causou que esse mês não atingiu a meta, entende? Sim. Então, a gente tem que chamar os colaboradores. Isso é muito importante. E quando a gente fala os colaboradores, meu balconista de pão, meu balconista de açougue, o açougueiro, meu balconista de frios, nós não chamamos eles como balconista, nós chamamos eles como vendedores, certo? Porque quando você, como cliente, se chega no balcão, você quer algo, ele também tem que incentivar a venda de outro produto, tem que estimular. Então, eles também são vendedores, né? Então, é isso. A gente também tem reunião mensal, que isso eu acho que é fundamental, também para resolver às vezes, algum problema que existe, algum ajustes a fazer. Então, a gente sempre tem reuniões mensais também. Fazemos reuniões de motivação também, que isso também é muito importante, né? E é isso. Perfeito. Então, cada empresa tem uma cultura própria, né? Sim. Tem que ter essa identidade, esse ajuste. Sim. Eu fiquei observando, Cristina, você trouxe uma coisa interessante aí, viu, Cris? A mentalidade, né? Eu falei há poucos instantes sobre isso em uma reunião. O jogo é mental. E essas pessoas que estão chegando nas empresas, elas querem um emprego. Elas querem receber um valor no final do mês, mas não querem passar pelo processo, né? Uhum. Então, é muito desafio, porque a pessoa chega na empresa, passa na seleção, tem energia, quer no começo, mas depois desmotiva. Como seria? O que vocês têm feito, além de treinamento, reunião? Já pensou em algumas possibilidades para entender se o fator interno deles ou se é a função que estão desempenhando, o perfil? Porque às vezes é muito comum o perfil estar desalinhado, né? Sim. O perfil comunicador, talvez lá no estoque. Já fizeram essa análise para identificar, assim, se nós estamos colocando, que eu já errei nisso também, Sim. de estar um perfil financeiro. E o meu perfil não é financeiro. Minha amiga. A pessoa certa no lugar certo. Aí quando eu entendi que não é minha pegada aqui, não é o meu movimento, que houve mudança, eu desempenhei um trabalho melhor na empresa que eu prestava serviço. E lá, como é que seria isso? A gente aplica, às vezes, questionários. Sim. Mas a gente, o olhar clínico, né? De repente a gente coloca no setor, mas de repente a gente vê que a pessoa tem aptidão para um outro setor, né? E o que acontece também lá, teve um caso muito interessante, que nós contratamos uma menina para serviços gerais, desempenhando bem sua função, mas no tempo de folga dela, ela ajudava na produção. De repente, nós colocamos ela na produção e hoje ela é uma salgadeira de mão cheia. E é uma escola, se torna uma escola também a empresa. E isso foi assim, ela nos agradece até hoje porque a aptidão dela, sabe, ela viu o quanto ela se entregava, ela tinha mais assim prazer no lugar lá da produção do que na própria serviços gerais. Não só esse caso, acontece vários. Às vezes tem um funcionário que está de férias, a gente reloca um para outro setor e a gente vê que ele deslancha ali. Perfeito. Quais são os valores da empresa São José que vocês não abrem mão? Inegociáveis. Isso. Eu acho que é o respeito mútuo entre nós irmãos e entre colaboradores, sim. Sabe? Chegar na empresa, dar um bom dia para os colaboradores, a atenção que a gente tem. Eu acho que são coisas inegociáveis, porque a gente sabe que a gente passa muito mais tempo dentro da empresa que na casa da gente. Então, o ambiente tem que ser o mais agradável possível. Claro, existe cobrança, existe, sabe? Mas tem que ter um equilíbrio para a gente poder trabalhar bem,
está ali servindo aos clientes, né, às necessidades, aos encantos do cliente, mas a gente tem que ter uma equipe também que esteja legal, uma equipe coesa, que possa trabalhar bem. Perfeito, perfeito. Cada empresa tem sua cultura interessante. O que a São José hoje, enquanto empresa familiar, bem consolidada, a gente percebe que é uma empresa séria, Sim, sim. tem uma autoridade na cidade. Uhum. Conquistou espaço. Quantos anos de São José conquista? 68 anos. 68 anos. Então é madura. É, Acho que essa empresa foi a mais madura que você até hoje. Viu? Parabéns. que bom. Parabéns. Tá vendo, empreendedor? Hoje eu estou aqui com a São José. Uma empresa de 68 anos de fundação, com uma gestora preparada para ensinar. Com conteúdo, mas também com prática. Porque é a prática que faz crescer, Sim, que mete a mão na massa. Então, nós estamos quando a Cristina aqui, nos acompanhe, manda suas perguntas aí, compartilhe. Cristina, a São José tem uma missão clara. Quer compartilhar com os empreendedores que não sabem o que é missão, não sabem o que é visão, porque isso é muito comum. Abre a empresa, mas não tem sim. nenhuma identidade. Então, eu vi que você tem É. os valores muito, muito bem enraizados. Como você, a empresa mais madura que está aqui, o que você orienta, então, para o empreendedor que não tem essa identidade construída? Primeiro, é conhecer o seu negócio. Sim, perfeito. E quando se fala missão, visão e valores, Sim. ele tem que pensar o que eu quero e o que me dá prazer fazer. Eu volto a falar novamente no amor. É o que o coração bate, é o prazer, né? Então, é uma arte empreender. E quando a gente fala em empresa do segmento nosso, da quantidade que tem, não fique vocês sabendo, pensando que nós já passamos Sim. perrengue, sim. Mas a gente tem que ter foco e determinação. Nossa missão é atender a necessidade do público da nossa cidade, né, em torno da vizinhança da nossa cidade, é oferecer produtos de qualidade, é atendimento, não só produtos, mas é um atendimento aquele que é de tete a tete, como se fala, né? Por a gente ser uma empresa do bairro, uma empresa de muito tempo, muitos clientes a gente conhece pelo nome. Então, tem clientes, eu vou contar um fato Sim. interessante que aconteceu. Há um tempo atrás, chegou uma pessoa lá, uma adolescente, e falou que queria tirar fotos do mercado se tinha autorização. Aí eu falei que sim, perguntei por quê. Aí ela falou que o pai dela, o avô, estaria completando 80 anos. E por ele ir tanto ao mercado, que o aniversário dele seria o nome Supermercado São José, e seria em forma de mercado. E o que eu achei mais interessante, me emociona até quando eu falo, porque o avô dela, como ele morava sozinho, não tinha a mulher, a companheira já tinha falecido, e os filhos saíam para trabalhar. Quando ele ia no mercado, o pessoal dava lista, né? A filha dava lista para ele: feijão, arroz, açúcar, macarrão e tal. Ele ia, comprava o feijão, voltava para casa. Comprava o arroz, voltava para casa. Aí os filhos: mas pai, eu não lhe dei a lista? Aí ele: não, eu faço questão de comprar um produto e voltar lá para comprar outro, para ficar mais tempo. Porque aqui em casa eu fico muito tempo só. E no mercado eu tenho com quem conversar. Aí ele chega nos frios, conversava com o pessoal dos frios, chegava no açougue, conversava com o pessoal do açougue, do caixa. Então, isso é muito interessante. Muito. E até me arrepia quando eu falo. História. E assim, não só eles, como a gente tem uma vizinhança ali de muito tempo, né? Então, muitos a gente vê que vão para lá para até conversar. A gente tem funcionários de muito tempo, né? Então, é interessante. Tem muitos que acabam até se abrindo, conta alguma coisa de vida particular, assim, né? Perfeito. Mas, gente, como nós ficamos emocionados com esse caso, sabe? Sim. Que fez o aniversário do avô, o tema do supermercado. Então, vamos mostrar? Gente, nós temos aqui ela que ela trouxe para mostrar para vocês
Quem honra a empresa, quem sabe o que está fazendo, quem defende, isso é ter orgulho do que faz. Sim. Então, quero parabenizar aqui toda a equipe da São José. Eu sou cliente também, e é um ambiente harmônico, um clima gostoso, viu? Tem um clima organizacional gostoso, é um ambiente bom de as pessoas se interessam, é olho no olho. Sim. Há sempre a pergunta, você conseguiu encontrar tudo? Não encontrou? O que você não encontrou? Há esse bate-papo mesmo com o cliente. Então, vocês personalizam o atendimento do cliente, né? Bem personificado. É de um para um. Cristina, sua história me fez lembrar um fato. Depois da pandemia, 2020, nós estávamos todos em casa. O único lugar que podia liberar para fazer compras era mercado e farmácia. Sim. Eu fazia do mercado shopping. Eu amava ir pro mercado. Porque era o único lugar que tinha pra você poder sair. Então, isso me faz, Cristina, perceber que nós não damos valor aos pequenos detalhes da vida. Você me trouxe uma informação aí. E me traz também a memória do seu pai, sempre muito, ele ficava muito na recepção. Muito acolhedor, recebendo né? as pessoas, ele acolhia as pessoas. Então, hoje a figura dele é muito forte ali. Muito forte. Ele não está fisicamente, mas ele está na memória, como é que os filhos estão aí, os netos representando ele. Mas eu sinto a figura, a presença do seu pai ali. Porque foi muito bem consolidada. Muito. E o que diferencia, enraizado, que alguns empreendedores não têm essa cultura, não enraizam, não sabem o que querem, são perdidos. E assim, Nil, quando a gente fala num segmento, seja qualquer outro segmento, a dedicação é extrema. Né? E a gente tem mania de falar que a gente não conta horas trabalhadas, mas conta metas alcançadas. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a dedicação, seja em qual segmento for, realmente, às vezes, a pessoa passa ali, eu estou trabalhando 13 horas por dia, 12 horas por dia. E é assim, né? Então, realmente, por isso que tem que amar o que faz e gostar do que faz. Porque senão não dá. E aí, você falando aí do caso da pandemia, me lembrou outro caso. Como eu falo sempre, né? Empresa não tem nada engessado. Hoje é isso, faço isso, isso e isso. Não. Surgem coisas novas a todo momento para a gente resolver, para criar estratégia, para se fazer. Na época da pandemia, e aí? Os clientes não estavam indo muito. Sim. E aí, o que fazer? O que fizemos? O WhatsApp, as compras, né, pelo WhatsApp. Então, foi uma janela que se abriu, uma porta que se abriu, que não se fecha. Acredito que nem para o meu segmento, nem para qualquer outro segmento, que há facilidade de se comprar. Hoje eu tenho uma gama de clientes que, às vezes, não dá para ir, não pode, ou então, por alguma coisa e outra, não. Passa pelo WhatsApp, as compras, o que prefere, o que quer, e a gente prontamente providencia, entrega na casa do cliente com todo conforto. Então, comércio não existe, eu acredito que não existe nada fechado, sabe? Assim, é isso, engessado. A gente tem que estar sempre modificando e atualizando. Eu não posso ser como meu pai foi há 40, 50 anos atrás. As coisas mudaram, as coisas mudam. E nós temos que estar adaptando, né? E assim, não só eu como comerciante, mas a gente passa isso para os nossos colaboradores também. Como a gente trabalha na produção, com produção também, a gente sempre está inserindo produto novo no mercado, é um bolo, é um pão. Então, isso a gente tem que ter essa visão. Não é? Perfeito. Diferenciação. Quem não sabe, quem não conhece o Mercado São José, as nossas compras ainda tem algo fantástico ali. Que é o único, acho que é o único que tem. De levar em casa. Sim. Sem pergunta, mora perto, porque não tem mais isso. Uhum. Então eu percebo, Cristina, que além desse acolhimento, eu sinto ali um ambiente familiar. Verdade. É isso que eu sinto. Porque assim, as experiências, a empresa promove experiência. Uhum. E a experiência que eu tenho lá é de estar no ambiente familiar. Sim. Diferenciação, reinventar, sair das bolhas. E você falou algo importante. Metas alcançáveis. Tem muita gente que quer trabalhar 1 hora só
e acha que é o suficiente para conseguir um objetivo. Ok, trabalhar inteligente, perfeito. Mas quando eu tenho uma meta, um foco, eu preciso de ser muitos nãos para conquistar minha meta. Sim. E tem muito empreendedor, Cristina, que não sabe dizer não, diz sim para tudo e menos não para o negócio dele. O que você diria para eles que estão aí dizendo sim para tudo, para agradar todo mundo, mas o negócio dele diz não? Se perde. Primeiro, a gente tem que pensar que a empresa em si, ela tem que ser gerenciada não com o meu querer, mas com a Sim, necessidade do verdade. cliente e a empresa em si. O Prolabore de sócios, ele não pode deixar se levar pela empresa. Tem a empresa, tem os fornecedores que eu tenho que honrar, tem os encargos, tudo isso. Então, a gente não pode deixar misturar as coisas. Então, uma empresa é algo, né, muito sensível, muito importante, né? Então, a gente tem que virar os olhos para a empresa, né? É dedicação extrema mesmo. Perfeito. Dedicação extrema. É, todo empresário, empreendedor, tem suas próprias estratégias, né? Sim. Próprio, particular, hábitos. Ah, tem alguma rotina específica da São José? Da sua gestão? Vamos falar de você como gestora. Você gerencia time de vendas, né? Sim. Pronto. Tem, talvez esse empreendedor que quer uma informação, não sabe como vender, não sabe como lidar melhor com o seu negócio. O que você orientaria? Primeiro, conhecer seu negócio a fundo. Perfeito, perfeito. Conhecer seu negócio, o produto que você vende, confiança. Confiança. Isso é importante demais. E treinar a equipe. E também eu acho que conhecer o contexto. Quem são os meus concorrentes? O que eles estão fazendo? E acreditar. Eu acho que é uma palavra importantíssima. É você acreditar em você e acreditar no seu negócio. Que quando você acredita, eu acho que não tem. Não tem dificuldade. Tem dificuldade? Tem. Mas quando você acredita, você vai com garra, com um brilho nos olhos, você chama a equipe, peraí, vamos lá. Então, é engajamento. Engajamento de todos também. Perfeito, Cristina. Olha que aula aqui, gente. Estou anotando a aula da professora Cristina aqui hoje, ó. O que eu aprendi aqui? Quem entrou agora? Resumão aqui para você que acabou de entrar atrasado, mas olha bem. Saber negociar. Sim. Cliente interno, cliente externo, com sócios, principalmente que é família. Sim. A negociação tem que ser bem mais importante. O saber fazer, o saber o que quer. Uhum. Ela trouxe aqui, gente, análise SWOT, viu? Análise SWOT empresarial. Quem não conhece é fazer as forças, oportunidade, ameaça e fraqueza. Se não olhar para suas fraquezas, já era. Tem que olhar. Porque eu olho para fraqueza e eu corrijo. Sim. Não é pra ficar preso, não. Você fica preso na fraqueza. Não, gente, fraqueza é pra gente olhar e potencializar o que eu tenho de É. bom. E é correção de rota. Sim. Eu já temos cursos, capacitação, tanta coisa gratuita, Pois é. Cristina. O Sebrae, a própria prefeitura, que oferece curso gratuito. Sim. E pode falar uma coisa? Você trouxe informação em que algumas pessoas não têm energia. Tem empreendedor que recebe o curso gratuito, tem apoio, assessoria, não vai. Não vai, Cristina, não tem força. Não acredita, né, em si Não acredita. próprio e Sim, não acredita. tem que acreditar e gostar mesmo, Exatamente. E né? passar pelo processo, né? Passar pelo processo. É um E túnel. eu acho que envolver a equipe é muito importante também, que ninguém faz nada sozinho. O sucesso nosso não é o sucesso meu e de meus irmãos. Por trás disso tem uma equipe que trabalha com a gente, né? Que a gente motiva, a gente incentiva e que sabemos quantas famílias ali a gente, né, sai dali, quantas famílias que a gente, né, honra ali com salário, tá ali todo dia trabalhando. Então, acho que o envolver a equipe é muito importante também. Sim, sim. É muito comum eu fazer compras ali e ter alguém levar, acompanhando, né? Sim, E leva você uma conversão com as pessoas, sim. jovens. E todos eles falam que o que vê na empresa é a oportunidade de crescer. Aham. Então, o que tem visão, nós falamos nesse instante, eles sabem que tem oportunidade. E Sim. todos reconhecem.
que é uma empresa que respeita e que investe no crescimento deles. Isso é, Sim. pelo menos dos que me acompanharam. Então, isso é importante ter essa visão. Porque às vezes também, Cristina, tem profissionais que estão lá na mina de ouro e não enxergam a mina de ouro. Tá, valor. E perdem a oportunidade. Verdade. Porque tem muita gente buscando emprego, mas quando acha não dão valor. Verdade. Perde. Então, e Salomão fala muito sobre isso. A tolice e a sabedoria. Sim, Então, a pessoa tola, ela desperdiça, ela perde a verdade. oportunidade, ela É. estraga os ambientes que ela passa. Uhum. Já o sábio, não. Porque a sabedoria, ela é tão poderosa que a pessoa faz sua riqueza com sabedoria. Sim. Salomão fez isso. Então, para você que nos acompanha, eu te pergunto agora, o teu comportamento assim de uma pessoa sábia, que vê oportunidade, que respeita, que valoriza, que honra, ou uma pessoa tola que onde passa destrói. E a pior destruição também, Cristina, é no próprio comportamento, né? Sim, Comportamento de não honrar a gestão, não honrar a liderança, os colegas, o É. ambiente. E tem profissionais que pisam os pés Sim. e causam muito prejuízo. verdade. Já teve algum caso assim, Cristina, de um funcionário que você percebeu que tinha que tirar do barco? Já. Aquele Jonas? E aquela laranja, né, podre que Isso. apodrece as outras. Isso. É, já teve casos, sim, não foram poucos, não. Sim. Né? Mas a gente tenta conduzir da melhor forma possível. É, nós também, lá na empresa, temos o setor de RH, que nos ajuda a enxergar, né, às vezes, algum que realmente não dá para conduzir, ou então que depende do caráter, da índole. Então, a gente tira, né, dá um jeito de conduzir isso da melhor forma possível. Porque nossa empresa, a gente tem definido bem quais os valores, né? O que a gente quer, caráter, o respeito, né? E assim, a gente tem um olhar clínico quando a gente percebe que algo não está bem, que algo não está legal, infelizmente, realmente não dá para continuar, né? A gente conversa com a pessoa e aí procura, né, retirar da melhor maneira possível. É isso. Eu costumo dizer que tem o profissional, que é o bebezão emocional, né? Que é o que chuta chupeta ainda. Isso. Que esse funcionário, ele costuma ter comportamentos na empresa como se fosse em casa. Ele não sabe diferenciar. E acaba, você acabou de falar, fica muito tempo no celular, não entende que tá ali com o cliente, Isso. que dá atenção pro cliente. Não é o momento de precisar do celular. E Justamente. tem o adulto. E o adulto, ele alinha com você. Então, o adulto, ele faz reflexão. Olha, realmente, eu errei aqui. Esse é o adulto. Mas você busca Pessoa correção. consciente, né? Consciente. A criança, não. Ele chora e ele culpa. Uhum. E hoje nós estamos diante de profissionais muito infantis, Muito emocionais. E assim, como o mercado é muito exigente, não dá para continuar com pessoas assim, né? Infelizmente. Nós também temos lá, Nil, o diário de bordo. É muito interessante porque aquele profissional, aquele colaborador que está iniciando, então a gente passa para ele, a depender do setor, as tarefas determinadas a serem realizadas. Que isso é como se fosse uma trilha. Perfeito. Isso facilita muito. Principalmente, vou contar um caso aqui da produção. Sim. Tá? O pessoal da produção, vamos supor, eles têm um horário de chegada, né? Quando chega, eles já têm um horário determinado, horário para descer os produtos, horário para montar, vamos supor, montar pizza, montar o mini hambúrguer. Então, tem isso determinado, porque senão fica aqui meio bagunçado. Então, quando se tem um diário de bordo, facilita para o colaborador que está chegando, ou até aquele mesmo que já tem mais tempo de casa. Então, facilita muito. Então, todos os setores, a gente já tem estabelecido lá, gravado, impresso, o diário de bordo, que facilita muito para os colaboradores. É uma trilha perfeito. Para ser seguido. Perfeito. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você tem alguma, assim, além do seu pai, fonte de inspiração no empreendedorismo? Tem algum outro nome que você queira divulgar, Nossa. compartilhar? Eu poderia pegar pessoas longes, né? Mas eu vou pegar aqui mesmo, da nossa cidade, que é o convívio do dia a dia.
o pessoal do supermercado Santo Antônio, o tio Toninho, que faleceu já há um tempo, meu tio, irmão de meu pai, né? Então, são exemplos dentro de casa mesmo que a gente pega, né? Como eles começaram, a trajetória de vida deles. Então, é muito bonita. Então, quando a gente olha para a trajetória de vida deles, eles começaram do nada. Vieram da roça sem perspectiva, mas com sonho, com a vontade de crescer. Então, como eu te falei, nossa, a gente tem N pessoas que a gente pode, né, assim, se espelhar, mas peraí, vamos buscar dentro de casa mesmo, se eu tenho algo que me estimula, que me incentiva. Meus tios, meus pais, minha mãe também, que era também, sabe, uma dona de casa, mas ajudava meu pai. Então, isso é fantástico. Meu pai, quando veio para cá, ele trabalhou na roça, né? Sim. E aí, tio Toninho veio primeiro, depois chamou meu pai. E meu pai veio. Quando ele veio, ele comprou um pedacinho de terra ali onde é hoje o supermercado São José, mas bem pequenininho, na Laudicea Guzmão. E aí, ele contava pra gente como foi difícil, como foi difícil. E foi luta do dia a dia, mas colocando um tanto amor e carinho que, nossa, a gente sempre teve. É uma cultura da nossa família fazer as refeições juntos. E até hoje fazemos, eu e meus irmãos fazemos refeições juntos, né? E a gente não coloca o celular na mesa, porque a gente gosta de ouvir histórias e casos. E com meu pai foi sempre assim. Meu pai, ao redor da mesa com minha mãe, contava, nossa, inúmeros casos. E assim, quando ele veio para cá, Nil, foi muito difícil mesmo, muito. E aí, mas ele acordava às 3, 4 horas da manhã, ele que batia a massa do pão, ele que fazia o pão e ele entregava nas roças. E entregava tipo, burro com charrete. E ele entregava, e o engraçado que era na caderneta. E a caderneta não ficava em poder do meu pai, ficava com o cliente. A confiança era tal que os próprios clientes, tanto da zona rural como aqui de Conquista da cidade, né, da rua, o pessoal comprava na caderneta. E a caderneta ficava em poder do cliente. É tanto que a gente falava para o meu pai, ô pai, não tinha o risco do cliente tirar folha para dizer que não. Ele falou, não, a confiança era de tão grande que nunca teve isso. E até hoje a gente encontra pessoas que vai lá no mercado, que filhos dessas Sim. pessoas que já compravam lá, sim. Então, isso é muito interessante, né? Aí meu pai, logo depois que ele teve uma condição melhorzinha, ele comprou uma bicicleta. E ele trazia as coisas no bagageiro da bicicleta, né? Então, fui crescendo, fui mexendo, mas ele tinha um sonho, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Então, quando você me pergunta, né, a quem a gente espelha, eu sempre espelho no meu pai, nos meus tios. Eu acho que isso é muito importante de casa, né? A base, a linkada, né? Então, isso é importante demais. E eu Perfeito. coloco hoje minha força, Sim. minha vontade, o querer, o prazer nisso. Porque, assim, atuo no segmento, carga horária extensiva, todos os dias da semana. Sou mãe, esposa, dona de casa também. Sim. Mas e aí? Tem gente que pergunta, eu vejo vocês o tempo todo aqui, vocês não têm tempo para vocês? Tem, sim. Sabe? Acho que é saber administrar, saber organizar, tudo tranquilo. Né? É o jogo da administração, né? Exatamente. Tem dias que é mais desafiador, né? Que a gente vê que as coisas mudam, fazer um planejamento, acompanhar imprevisto. Mas você falou uma coisa interessante. Alguns pontos importantes, referência de pai e mãe, os bons costumes, né? Cultura. Essa questão de sentar na mesa. Eu gosto muito da mesa. Porque a mesa, ele me remete a Jesus pro discípulo dele. Sim. Então, eu sempre sentava à mesa e partilhava o pão. O pão da sabedoria e o pão físico mesmo. Então, a mesa cura. Talvez hoje esteja faltando mais as famílias. Sentar, olhar nos olhos. Esse bate-papo aqui. Honrar a pessoa. A vida da pessoa que está ali te ouvindo. O respeito. É fundamental. Eu vejo também que as pessoas estão chegando nas empresas com a família desestruturada.
Tá faltando isso na família. É. É pai que empurra filho para um lado, que empurra para a escola administrar, ou seja, terceirização. Transfere, É. às vezes, né? Assim, eu costumo falar, é a base, a família, né? Núcleo mãe da sociedade é a família, né? Deus em primeiro lugar, a gente sabe, sem Deus também a gente não faz nada. Mas a base familiar, isso é importantíssimo. E eu acho que é isso que realmente está faltando nos dias de hoje, né? Infelizmente. Né? Famílias laceradas, né? E por isso que às vezes chegam jovens para trabalhar, né? Querem o primeiro emprego, mas falta incentivo talvez de pai e mãe, a base também não tem. Aí querem, às vezes, que a gente acolha, que a gente transfere a responsabilidade de, né, tá ali um trabalho, de desempenhar bem a função. De repente, ele não tem, porque a base, talvez, ele não teve. Exatamente, Cristina, não tem, fica solto, Fica perdido. solto. Porque assim, a base é familiar. Sim, Se uma árvore está sem a raiz, ela não sustenta. não sustenta. E a família que é a raiz, É. pai e mãe. Vocês que são pais e mães aí, inclusive o papel de pai e mãe é treinador. Olhe hoje, te convido a olhar para os seus filhos hoje. Te convido a sentar na mesa com a sua família, olho no olho. Tirar a televisão. É isso que eu digo para os empreendedores. E Cristina, Sim. chega para mim, os empreendedores, assim, ó. Tô quebrado. Todo mundo. Ninguém Sim. chega na sala do empreendedor porque tá bem. Ou vai buscar boleto porque tá com dificuldade. Eu faço perguntas da sua vida espiritual. Você com Deus. Não tô falando de religião. Você com Sim. Deus. Como é que tá a sua vida com você? Saúde, família. Aí depois sobre o Base. negócio, Cristina. É. Porque se o negócio é quebrado, pode saber que é a base. É. Né? Então a roda da vida da gente, ela tá assim. Nem se vai estar arrumada. Sim. Mas precisa ter um equilíbrio. Então, às vezes, você tá empreendendo, tá passando pela vida, mas não tá fazendo análise. Consciência. E empreender não é fácil. Não é fácil e não também existe uma receita de bolo, uma receita pronta. Né? Realmente é uma arte. Empreender é uma arte. Uma das mais belas, por sinal, que eu amo. Sim. Então, assim, temos dificuldades. Temos. Acredito que ninguém passa por essa vida sem ter dificuldades, desafios. Mas quando se tem vontade, acredita, né, e tem base, a gente procura equilibrar. Perfeito. Perfeito, Cristina. Tá vendo, empreendedor? Você que está aqui nos acompanhando, percebeu que esse programa foi feito para você? Tá percebendo agora quantas pessoas estão vindo aqui com seriedade? Tá, Cristina? Seriedade. Sim. Porque vim aqui expor a realidade da empresa, sem máscaras, falar a verdade, olho no olho, abrir caixa preta. Não é fácil. Uhum. É para quem tem coragem. Sim. É quem tem 68 anos no mercado. É quem faz com paixão, intensidade, Uhum. brilho nos olhos. Observe quando você fala, seus olhos brilham. Brilha. Então, Eu amo. Eu isso gosto vê mesmo. nos seus olhos. É fidelizar o cliente. Sim. Percebo que vocês têm isso muito visível. Dedicação. Metas alcançáveis. Tem que ter clareza do Sim. que se quer. Reinventar. Errar, Reinventar acertar, sempre. cair, levantar. Diferenciação no mercado. Acreditar. Ter fé. Engajamento. Conhecer o concorrente, né, Cris? Sim. Para saber o que eles estão fazendo. Porque, assim, Cris, tem uma mentalidade aqui equivocada. Alguns empreendedores querem derrubar o concorrente. Não é sobre isso. Não. Não é sobre isso. É aprender. Eu aprendo com os meus colegas Sim. parceiros. Porque eu vejo esse meu colega que é treinador, administrador, que ele também está cumprindo a missão dele. Agora, o que eu tenho que aprender com ele? Não é para olhar para esse meu concorrente no sentido de destruí-lo. Muito pelo contrário, eu quero aprender com esse cara aí. Uhum. Tá tendo um resultado melhor? Peraí, onde é que ele está? Com que ele está indo? Eu vejo a fonte dele, onde ele está indo, para entender onde é que eu posso aprender com ele. E sempre com honra. É honrar. Sim. E assim, eu acho que interessante também, se você visitar seu concorrente, é importante, porque você visitando seu concorrente, você, de repente você tem alguma ideia que você possa melhorar, né? A roda já existia, apenas melhorar, né? Então, é interessante, eu acho que você conhecer seu concorrente, conhecer seu contexto, né? Onde você tá, quem são os seus clientes, isso é importante demais. Porque procura. Os clientes hoje estão muito exigentes, viu, Nil? Sim. Mas isso é muito importante porque a gente procura melhorar também.
né? A gente Sim. procura capacitar nossos colaboradores. E a partir do momento que a gente capacita nossos colaboradores, é o crescimento deles mesmo. Porque Perfeito. o conhecimento, a pessoa leva para si, né? Então, onde está? Então, isso é muito importante. Exatamente. Cliente que exige da gente, eu falo também, temos clientes exigentes Sim. e são eles que me fazem crescer. Sim. Porque o cliente incomodado é que você se acomoda. Eu quero é cliente exigente mesmo, que honre meu trabalho, que se está comigo, que se conectou comigo. Uhum. Não é assim, Cris? Isso. Então eu gosto disso também. Com respeito, sempre com honra, mas escuto ele. Onde é que eu tô errando aqui? Onde é que eu tô Uhum. acertando? Deixa eu melhorar. É. Porque às vezes tá errando e não sabe que tá errando. É alguém que nos diz, ó, eu vejo cliente como Sinaliza, né? meu consultor empresarial. Então, Cris, nós estamos aqui caminhando para o nosso fechamento. Quero que você fala pra gente qual a mensagem que você, administradora, gestora, empresária, deixa para os nossos empreendedores. É acreditar em si mesmo. É acreditar no seu sonho, saber que você pode fazer, que você consegue. É colocar toda a energia, sabe? É foco e determinação e dedicação. Não existe receita. É você querer. Você querer e agarrar mesmo e consagrar ao Senhor todos que fazes, né? E seus planos serão bem sucedidos. Perfeito. Consagrar o Senhor é a questão mais importante hoje. Dar graças a Deus. Uhum. É muito fácil dar graças a Deus quando tá tudo bom, em abundância. É fácil. Mas a gente fortalece mesmo quando agradeço a Deus nas dificuldades. Que eu ganho força. Cristina, e passa, por favor, endereços, telefone, caso alguém queira fazer encomenda, queira conhecer o mercado. Sim. Passa para os nossos É uma empreendedores. honra recebê-los, né? Nós estamos localizados na Rua Laodiceia Guzmão, 475, Centro. Nosso WhatsApp é 4009-7700, DDD 77. E é uma honra recebê-los, né? Estamos lá para servi-los Sim. com todo amor e todo carinho. É palavras de meu pai, viu? Que tudo que ele falava é com todo amor e todo carinho. É isso. Eu vejo em você muita paixão, Sim. lealdade, Uhum. amor no que faz. Faz. Os olhos brilham. Eu gosto realmente do que eu faço. Não é fácil, não. Mas realmente eu me entrego e gosto muito do que faço. Sou apaixonada. É a paixão. Tá vendo, empreendedor? Olha quem está aqui conosco hoje, uma grande empresária que trouxe os desafios, mas sem perder a fé em Deus, sem perder a sensibilidade. Porque muitos também carregam uma máscara de força Uhum. e acham que mostrar vulnerabilidade enfraquece. Muito pelo contrário. Quanto mais eu trabalho minha vulnerabilidade, mais forte eu fico. Uhum. Isso é empreender, isso é crescer os negócios. Parabéns. Agora, tem algo que eu não falei, que eu não perguntei aqui. Eu fiz um roteiro de plano, mas sempre muda. Sim. Que você considera importante falar com os empreendedores? Algo que. Não falo, mas você acha que contemplou ou você acha que tem algo a falar ainda? Porque eu estou muito contemplada. Eu estou aqui numa mina de ouro. Eu me sinto muito à vontade Sim. em falar sobre Sim. empreender, Sim. porque eu acho que quando a gente ama, né, e gosta. Mas, assim, o que eu tenho para falar realmente é você se apaixonar por aquilo. Se algo está fazendo, não está lhe causando um bem, não está, mude. Mas mude para aquilo que lhe dê prazer, que você se apaixone a cada dia. Eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Olha aqui, palmas para a Cristina, que está aqui, dando show. Palmas para você, empreendedor, que nos acompanha, que eu também sei que não é fácil de empreendedor, e às vezes parar para assistir o podcast. Estão lá na loucura, estão corridos, mas estão lá. Não assistir o podcast, não no dia, mas depois, não tem problema. Se for ao vivo, melhor ainda. Mas se puder, tudo bem. Porque você vai aprender, Cristina. Sim. Aqui é uma aula. Gente, o que nós temos com a administradora é uma faculdade. Isso aqui é uma faculdade. Sim. Quando foi pensado nesse programa, foi pensado nisso profissionais, desde iniciantes aos mais maduros, cada um com sua bagagem, mas que ensine. Isso aqui é uma aula para eles. Então, Cristina, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada. Eu ganhei muito com você aqui hoje. Eu tenho certeza que você, com certeza, ajudou muitos empreendedores. Então, muito obrigada mais uma vez. Se eu puder fazer para ajudar, estou à disposição. Viu? Já temos convite para você. E olha aí, curso, palestra para você, empreendedor. Já estamos aqui. Querido empreendedor, com todo o meu respeito por você, honrando a todos os
homens e mulheres que fizeram história nessa cidade, que contribuíram com seu legado, que acreditaram nessa cidade chamada Terra das Vitórias e das Conquistas. Eu honro todos vocês com todo o meu respeito. E nossa cidade hoje é muito mais rica, porque teve muitas contribuições. Então, parabéns a todos os miguelenses, parabéns a todos os comerciantes, empreendedores e empresários que acreditaram no empreendedorismo. A todos vocês, ao pai de Cristina, domingo foi Dia dos Pais, honrar a todos vocês. Todos os pais que acreditam na força masculina e na força do treinamento. Porque o pai é para treinar filho. Então, quero dizer vocês aqui, meu muito obrigada. Sucesso a todos vocês. E não desista de acreditar no empreendedorismo. É a força que move. Um beijo no coração, sucesso, até o próximo encontro.